Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e vamos falar sobre a oração. Mas vamos falar sobre oração tendo ainda em mente nossa ideia de focar este ano na ideia do discipulado. Então vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre oração e o que é que a oração, em certo sentido, como a oração se relaciona com a questão do discipulado. E aí a oração é uma das coisas mais complicadas da vida cristã, por vários motivos. É complicado falar sobre ação. Um dos motivos é que a própria oração em si não faz, quando a gente observa a ideia de oração, acaba não fazendo muito sentido. Porque veja só, na oração a gente informa a Deus sobre algo que a gente precisa, sendo que Deus já sabe de todas as coisas. E aí na oração também a gente tenta informar a Deus o que nós achamos que é bom para a nossa vida. Sendo que a nossa vida ela é guiada e direcionada por Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar em todos os momentos. Porém, a Bíblia fala também que nós não sabemos orar como convém. E que no final das contas o Espírito Santo aqui intercede por nós em nosso lugar. Então, por conta de muitas dessas dificuldades, algumas dessas dificuldades de falar sobre oração, algumas pessoas vão chegar a dizer que não precisa nem orar, porque se Deus já sabe tudo, então não faz muito sentido falar para Deus aquilo que Ele já sabe. A oração também é complicada, porque é uma área da vida cristã que é carregada de misticismo, de conceitos errados sobre a coisa espiritual da oração. Muitas pessoas acham que tem que ter um local específico, que tem que ter uma hora específica. Eu já vi pregação, gente pregando, porque você tem que orar de madrugada, de 3 horas, porque é a hora que Deus aparece para ouvir a sua oração, que Deus incomoda alguém para se levantar de madrugada, e eu não duvido que isso aconteça. Que Deus, de repente, desperte o coração de alguém para orar de madrugada. Mas também não significa dizer que o horário da madrugada seja o melhor horário, que naquele horário Deus esteja mais disponível. Ou até, como eu já vi dizer, que é naquele horário que o mundo espiritual está mais próximo da terra. Veja só quanta ideia distorcida sobre a oração. As pessoas tendem a relacionar também a oração com o poder, como se orar, carregar-se o crente com um certo poder espiritual, de modo que aquela pessoa, então surgem pessoas X e Y que tem uma oração mais poderosa, que quando ela ora, Deus atende, que ela é mais ungida, ela é mais próxima de Deus. Um outro problema com a oração é que, no geral, as nossas orações são pobres. Se a gente pensar sobre como a gente ora e por que a gente ora, muitas vezes a gente não pensa para orar ou a gente não sabe pelo que orar. Quase sempre, 98% dos casos, segundo o IBGE, as nossas orações são focadas em nossas necessidades pessoais ou em questões de saúde ou questões financeiras. E quase nada além disso. Então, geralmente, quando a gente para orar, a gente leva em consideração quase sempre aquilo que são as nossas necessidades imediatas. E dificilmente a oração passa disso. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre oração, a pensarmos um pouquinho mais sobre a oração, aprofundar nossa compreensão sobre a oração. E aí nós vamos ver aqui no Sermão do Monte, Jesus fala sobre oração.
em Mateus capítulo 6, do 5 ao 15. Jesus fala sobre a oração e traz importantes lições sobre a oração. E hoje, especificamente, nós vamos aprender sobre orações que desagradam a Deus. Como nós não devemos orar, né? E aí, a partir do próximo domingo, a gente vai aprender como a gente deve orar. Hoje a gente vai aprender o que a gente deve evitar. E aí, domingo, né? Qual seria o modelo de oração proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Mateus 6, do 5 ao 8. Amém? Acharam aí? Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. E o texto diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Irmãos, Jesus aqui nessa introdução, antes dele entrar, realmente na questão do Pai Nosso, da oração modelo, ele vai falar sobre dois tipos de oração, que nós devemos evitar, duas formas de orar que não agradam a Deus. A primeira forma de oração são as orações que são centradas na própria pessoa. Eles, quando orarem, não sejam como os hipócritas, porque Jesus fala aí sobre os hipócritas. A palavra hipócrita, no seu significado, mais original, tem a ver com atuar, com representar algo. O ator, na época da Grécia, ali, ele era chamado de hipócrita, porque ele representava, e depois essa palavra assumiu um significado negativo, como aquela pessoa que é, de certa forma, falsa na sua forma de falar. E aí aqui, Jesus se referia ao modo de oração dos fariseus, porque isso era o que eles faziam. Os fariseus e os religiosos da época de Jesus, eles representavam quando oravam. E o objetivo deles era ser observado pelos homens. Veja o texto, o versículo 5 ainda diz assim, que eles gostam de ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas, e aí sinagoga e a esquina faz referência justamente a aqueles pontos da cidade que eram os mais movimentados. Todo judeu tinha que ir na sinagoga, na esquina da ideia de uma rua bastante movimentada, então eles oravam em pé de modo que fossem vistos por outras pessoas, propositadamente. Mateus 23, 5 diz assim, tudo que fazem para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, Jesus critica, lá no capítulo 23, justamente o fato de quando aqueles religiosos oravam, eles faziam questão de dizer para todo mundo que eles estavam orando. E o filactério que fala aí é um pequeno inscriçãozinha escrita no papel que era uma oração, que geralmente carregava ali o texto de Deuteronômio 6,4, que era a oração mais tradicional que os judeus faziam. E ele diz que os filactérios eram largos, então eles colocavam assim uns pedaços de papel e colocavam na franja, no braço, e deixavam ali bem à vista, para que todo mundo olhasse para eles e soubesse que ali era um papel, uma inscrição de uma oração.
para as pessoas verem e terem a ideia de que eles eram homens de oração realmente. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre a oração do fariseu e do publicano. E aí ele diz que o fariseu orava em pé, né? E ele, bem alto, falava para todo mundo, né? Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então Jesus mostra aí naquela parábola que a oração do fariseu era apenas para justificar a si mesmo. Ele orava e ele fazia questão, né, de mostrar na sua oração o quanto ele era justo. Ele era diferente dos outros homens, melhor, né, se julgava melhor do que ladrões, corruptos, adúlteros e até mesmo que o publicano. Ele cumpria, né, todo o calendário judaico, ele jejuava, ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Então a oração daquele homem era mais para passar ali o seu currículo, né, para todo mundo ouvir. Então, propositadamente, os fariseus oravam em locais movimentados, onde teria boa audiência para ouvi-los, e Jesus condena justamente esse tipo de oração. Uma oração que é vaidosa e que serve apenas para atrair atenção e honra para si mesmo. E aí Jesus vai dizer, ainda no final do versículo 5, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que isso quer dizer? Né? Que se eles oram apenas para serem vistos, é isso que eles têm como recompensa, né? E nada mais da parte de Deus. Então, Deus não ouve a oração, né? Esse tipo de oração. A oração da pessoa que, né, é apenas para justificar-se, apenas para falar o quanto é boa, apenas para chamar a atenção de si mesmo, né? Então, se essa pessoa se o que quer é chamar a atenção, é a única recompensa que ela terá. Deus não ouvirá a sua oração. E aí, em oposição a isso, Jesus vai dizer, mas você, quando orar, né, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Então, a instrução de Jesus é orar em secreto. Então, se o problema naquela época era orar, né, no meio de uma rua movimentada para ser visto, Jesus está dizendo que é melhor, né, evitar chamar a atenção, é melhor evitar a exibição e as distrações de orar discretamente. Né? E veja só, Jesus não está dizendo que nós não possamos orar em público, como, por exemplo, uma oração que nós fazemos aqui na igreja, né, junto com a comunidade. Nem também está dizendo que a única oração, né, que agrada a Deus é aquela que você se tranca lá no seu quarto, fica isolado, né, para que ninguém lhe veja. Porque até isso, né, poderia ser um modo meio exibicionista de orar. Então, se você também faz questão, por exemplo, né, de ir para o seu quarto orar, né, e faz questão de que todo mundo saiba disso, que você só vive lá dentro do seu quarto orando, né, e isso, de certa forma, chama atenção, então acaba resultando a mesma coisa. Então, a instrução de Jesus é, evite a oração, né, que é feita para se exibir. Evite a tentação de orar, né, de modo que as pessoas sejam distraídas de olhar para Deus e acabem olhando para você. Ao orar, o crente deve concentrar-se em Deus e somente nele. Então, esse tipo de oração, né, ele é rejeitado, né, por Deus. Jesus ensina que a gente deve evitar. O segundo tipo de oração é a oração como os pagãos, né? Orar como os pagãos oram. A partir do versículo 7 também vai dizer, não orem como os pagãos, né? Que ficam sempre repetindo a mesma coisa. E falam aí vãs repetições. E a ideia aí,
né, de vãs repetições, ficar sempre repetindo a mesma coisa, é falar palavras que no final são cansativas e inúteis, que não levam a lugar nenhum e não têm objetivo nenhum. E isso faz parte, né, esse modelo de oração pagã, né, qual é o significado disso? Que os pagãos repetiam as suas orações várias e várias vezes e imaginavam que o quanto mais longa e barulhenta fosse a sua oração, mais chances eles teriam de receber aquilo que estavam pedindo. Na crença pagã também existe algo, né, no mundo espiritual e sobrenatural que pode ser acessado de forma mágica. Ou até manipulado se você souber a palavra certa, o encantamento correto. Então, se você, né, souber as palavras corretas, o jeito certo, a forma correta, né, o encantamento que é preciso, você consegue acessar o mundo espiritual, né, e conseguir algo do mundo sobrenatural. E manipular, de certa forma. Então, essa é a ideia, né, de oração pagã. E de relação entre o mundo natural e o mundo espiritual. E a gente vê isso no embate de Elias com os profetas de Baal, lá em 1 Reis. Acompanhe aí na sua Bíblia. 1 Reis 18, do 25 ao 29. Vamos ver como é que os profetas de Baal oravam. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-se primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. E gritavam, e dançavam em volta do que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Olha só, irmãos, como é interessante o modo como os pagãos, profetas de Baal, oravam. O texto começa dizendo e diz que eles oraram desde a manhã até o meio-dia. Então passaram metade do dia orando, né? E nessa oração eles gritavam, eles dançavam, muito mais do que apenas uma conversa com a sua divindade, era um ritual, né? Quase que mágico. Como não deu certo, né? Eles gritavam ainda mais alto e passaram até a se martirizar, né? Ferindo-se com espadas e lanças até sangrarem. Como não deu certo, né, ainda mais na frente, o versículo 29 vai dizer que eles ficaram em transe até a hora do sacrifício, mas não houve resposta alguma. Então, olha só, é justamente esse tipo de oração que Jesus diz. Isso aí não é uma oração cristã. Você ficar repetindo a mesma coisa, né? Achando que por causa disso você será atendido mais rápido, ou até chegar a ferir-se. Tem gente que ora assim, né? A pessoa se fere, né? Ali tentando orar, tentando orar e falar com Deus de alguma forma, e
também chega até o caso de as pessoas entrarem em transe e saírem da sua própria consciência, sem saber ou perceber o que está acontecendo. E aí Jesus vai dizer que esse é o modelo de oração pagã. Mas os religiosos, os fariseus da época de Jesus acabaram adotando práticas parecidas e começaram a achar que o sucesso da oração estava relacionado à quantidade de palavras que eram usadas ou as palavras certas. Então surgiu no contexto judaico, tradição de orações prescritas para momentos específicos. Então tinha uma oração específica para quando alguém recebesse uma boa notícia, ou uma oração específica para quando alguém recebesse uma má notícia, oração para dia de chuva, para dia de sol, para dia de lua nova. Então cada momento desses tinha uma oração específica. Então aquilo que talvez tenha começado com uma boa intenção, acabou desvirtuando o que seria a verdadeira oração direcionada a Deus. E o outro costume era fazerem orações cansativas e excessivamente longas, porque seriam orações de boa aparência, mais bonitas, e atrairiam melhor a boa vontade de Deus. Tudo isso é modo de oração pagã. Jesus não está aqui necessariamente condenando que em algum momento alguém ore de repente uma oração mais longa. Ou que alguém repita algo na sua oração, ou que ore várias vezes pelo mesmo pedido. O que Jesus está ensinando é que fazer orações longas para tentar manipular Deus não faz sentido. O pecado não é orar uma oração longa. Às vezes você está na sua casa e você começa a orar, você ora 1 hora, 2 horas. Não tem problema nisso. O problema é o fato de você achar que por ter orado 1 ou 2 horas, Deus lhe ouvirá mais rápido. Ou que Deus garantirá aquilo que você está pedindo. Porque veja, o próprio Jesus vai dizer que isso não faz sentido. Porque, versículo 8, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, quando nós vamos orar, antes que a palavra venha à nossa boca, como diz o Salmo 139, Deus já sabe. Ele já sabe o que nós vamos orar, como nós vamos orar, pelo que nós vamos pedir, Deus já sabe. Então, não faz sentido a gente tentar manipular Deus. E aí, atualmente, surgem, por exemplo, as rezas. O que são rezas? São recitações e repetições de orações prontas. Sem que tenha, naquela oração repetida, uma real conexão da sua realidade, da sua necessidade, daquilo que você quer falar para Deus. Então, às vezes, você está precisando de alguma coisa, faça essa reza aqui 30 vezes. E, às vezes, 30 é pouco, dependendo daí que você quer pedir, até mais de 100. E essa é uma forma moderna de as pessoas orarem como pagãos. E tem gente na igreja que ora assim. A Severenta Reza, por exemplo, existiam os mantras, que não é necessariamente uma prática cristã, mas a gente vê, e às vezes tem até crente que acredita nisso. O que é um mantra? Um mantra é aqueles, que a gente vê lá os indianos lá ficar o dia todinho. Mas aquilo não é, veja só, aquilo não é despropositado, aquilo não é aleatório. Aquele que o indiano faz, o religioso, o hindu, o budista faz o dia todinho, é, na verdade, uma técnica de meditação. Que se você recitar corretamente durante tantas horas do seu dia e durante tantos dias por semana, você consegue acessar o mundo espiritual. Você consegue entrar num estado de mente, corpo e alma mais elevado. E você consegue, por causa disso, algum poder e alguma dádiva especial. E isso é uma forma de oração hoje. E aí, muitas vezes, os crentes oram achando que isso é uma forma cristã de orar. Que você precisa ali acessar um mundo diferente, que existe uma palavra específica, um modelo específico. E aí muita gente não ora, porque diz, eu não sei o que orar, não sei como orar, eu não sei as palavras certas. Então, não existe uma palavra específica, um modelo específico de oração.
Então, né, o que Jesus nos ensina, né, os dois modos de orar, que é errado, que Deus não ouve, que nós devemos evitar, são orações feitas para, né, mostrar a nós mesmos, centradas em nós mesmos, e orações feitas para manipular Deus, né, ou para tentar conseguir algo da parte de Deus. Então, no final, a grande lição é a oração do crente deve ter um foco em Deus, deve ser sincera. A sua oração deve ser direcionada para a glória de Deus e deve estar relacionada à sua realidade, aquilo que realmente está no seu coração. Então, que coisas nós devemos evitar quando nós oramos atualmente? Primeiro, nós devemos evitar orações ritualísticas ou orações, ou quando estamos em comunidade, em grupo, e nós oramos, né, de formas com linguagem mais bela, mais específica, somente ali pelo ritual, né, porque nós estamos sendo ouvidos por outras pessoas. Então, esse modelo de oração, né, daquela pessoa que quando ora em casa, tranquilo, mas quando ora na igreja até a voz muda, né, ou engrossa, ou ora mais alto, né. E isso, irmãos, nada é do que um ritualismo, né? Você impostar a voz, porque você está orando na igreja, porque tem alguém que vai ouvir, ou você começar a usar palavras mais difíceis e mais bonitas, porque tem outras pessoas lhe ouvindo, isso não faz o menor sentido. Isso é mero ritualismo, né? Você orar para ser visto. Então, onde você estiver, ore simples. Né? Fale do que está no seu coração. Outro tipo de oração que nós devemos evitar são orações sem sinceridade. Orações que são ensaiadas. E aí é muito comum, né, hoje, na internet, vídeos de pastores e de pregadores e pessoas que ensinam orações específicas, assim como havia na época dos judeus. E ok, a intenção pode até ser boa, né? Mas quando você apenas repete aquela oração, porque a oração do começo do mês de 1º de abril de 2023, é uma oração X específica. A oração do domingo, do primeiro domingo do mês, é uma oração X específica. E aí as orações acabam se tornando tão específicas, né, que as pessoas vão criando modelos de oração, então oração para isso, oração para aquilo e oração para aquilo outro, que a pessoa que só recebe isso acaba não aprendendo a orar. Ela acaba apenas repetindo aquilo que ela ouviu, sem entender de fato o que está falando, né, sem dizer aquilo de oração, acaba um negócio muito ensaiado, né, muito teatro. Então, nós devemos evitar isso, né? Ore, né? Faça orações que estão realmente no seu coração. Devemos evitar orações também que são sem intimidade com Deus. Oração é o momento de intimidade com Deus. Então, orar e falar com Deus, sem você realmente conhecer a Deus, sem você realmente saber quem Deus é, né? Sem realmente procurar estar próximo de Deus, também não faz sentido. Né? Há uma preocupação, às vezes, com a forma da oração ou com a duração das orações. Então, não faz diferença. Né? Se a sua oração dura 10 segundos ou 10 minutos, se existe um modelo específico, isso não faz diferença. O importante é você orar. Né? Tem tantos modelos de oração na Bíblia. Né? A gente vai aprender aqui um modelo que Jesus ensinou, né? Que é um modelo base, mas a gente vê tanta gente orando na Bíblia de tantas formas diferentes. A gente vê a oração de Elias lá no deserto, a oração de Jonas lá no deserto, os vários salmos que são orações de Davi, né? Orações de Jeremias, orações de Paulo. Né? Aliás, Paulo sempre esteve preocupado com isso. Né? Em todas as suas cartas, ele sempre incluía orações pelas pessoas para quem ele estava escrevendo. Né? Então, você não precisa ficar preso a um modelo, a uma forma, a um linguajar específico de oração. Não devemos
principalmente, irmãos, em hipótese alguma, tentar manipular Deus com a nossa oração. Não devemos achar que por muito orar, que nós seremos capazes de convencer Deus da nossa ideia. Veja só, o mesmo texto lá de Lucas 18, Jesus conta a parábola da oração lá da senhora, né, que ia insistentemente bater lá na casa do juiz para pedir algo a ele. Mas veja só, orar insistentemente não quer dizer que a gente vai convencer Deus de alguma coisa. Orar insistentemente é a nossa responsabilidade, é um ato de obediência, mas não quer dizer que a gente manipula ou muda Deus. Mas o que se vê hoje nas igrejas sobre a oração é que muitos crentes são ensinados a orar para um Deus que é manipulável. Que se você orar, Deus vai mudar de ideia. Que se você pedir com fé e for insistente, Deus vai repensar a situação e comprar ali a sua proposta. E isso não existe. Se isso fosse possível, Deus não seria Deus. Se fosse possível convencer Deus de algo, tudo perderia o seu sentido. Mas o que Paulo fala lá em Romanos é como a mente de Deus está tão além da nossa, que ele vai dizer, quem é que pode aconselhar Deus? Quem é que pode dizer, olhar para a criação de Deus e Deus, isso aqui poderia ter ficado melhor de outra forma. Não existe. Então, se não existe alguém no universo capaz de aconselhar a Deus, muito menos alguém capaz de convencer Deus através da oração. E aí Deus não é manipulável, ninguém vai decretar nada na oração, ninguém vai ordenar nada na oração. Claro, muitas vezes a gente ora e a gente tem uma fé tão grande, que Deus coloca no nosso coração. Às vezes uma certeza tão grande que a gente sabe que aquilo que a gente está orando, Deus vai atender. Mas não porque a gente manipulou Deus, porque Deus, antes de tudo, já colocou no nosso coração aquela certeza. Então, precisamos ter em mente o que buscamos na oração. A nossa oração, irmãos, precisa ser consciente, muito consciente. Precisamos saber o que nos motiva a orar, qual é o nosso propósito quando oramos, e oramos principalmente para a glória de Deus. Não oramos para mudar Deus, mas oramos para que Deus nos mude. Não é Deus que é impactado quando oramos, mas Deus é que nos impacta quando nós oramos a Ele. A oração é um exercício de obediência e dependência. Na nossa oração não damos ordens a Deus para que Ele faça a nossa vontade, mas apenas oramos e confessamos que não somos capazes de mudar a nossa realidade e que não sabemos o que realmente precisamos. Na oração nós pedimos a Deus, e pela graça dEle, se for da vontade dEle, Ele dará aquilo que nós estamos pedindo, e mudará a realidade que precisa ser mudada. E uma oração, irmãos, focada na glória de Deus, vai muito além de apenas expor os nossos pedidos e necessidades imediatas. Envolve também orar pelo próximo e orar pelas coisas do reino, que é o que nós estamos aprendendo aqui. Os principais mandamentos, a vida do ser humano é direcionada em primeiro lugar para Deus e depois para o outro. A oração também. Em primeiro lugar, a nossa oração deve ser direcionada para Deus e depois para o outro. E aí nós vamos aprender sobre isso nas próximas mensagens. Então, orar é ir além da mera exposição das nossas necessidades imediatas. Resumindo, tudo seja sincero. Fale o que está no seu coração. Tem cada oração, irmãos, na Bíblia, que a gente nem acreditaria que alguém falaria dessas formas com Deus.
Salmo 13, por exemplo, Davi vai dizer: Deus, você me abandonou. Eu estou aqui sozinho e vou morrer, enquanto o Senhor não faz nada, é isso. Jeremias, lá no capítulo 20, ele vai orar para Deus e vai dizer: eu fui enganado. Quando eu fui chamado para ser profeta, não era isso que eu esperava. Né? Jonas, também uma oração muito ousada diante de Deus. Deus fala com Jonas e vai dizer: ó, é justo você ficar irritado aí por causa dessa árvore aí que você nem plantou, nem aconteceu nada. Aí Jonas diz: Ele responde assim na cara dura: eu estou com raiva a ponto de querer morrer. Então, tem cada oração na Bíblia, irmãos, que nada mais é do que a expressão sincera daquilo que estava no coração das pessoas que falaram com Deus. Abacuque, né? Que oração maravilhosa, né? Que diálogos maravilhosos são os diálogos de Abacuque com Deus. Abacuque fala com Deus e: Deus, o Senhor não está vendo não o que está acontecendo aqui? O Senhor não é santo? O Senhor não é aquele que nem tolera a aparência do mal? Como é que pode permitir tanta desgraça aqui no meio da nação? E aí Abacuque prende e depois faz uma outra oração maravilhosíssima no final do livro, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu seja abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Então, há muita gente na Bíblia, irmãos, orou, sem estar se preocupado com uma forma específica, com uma palavra específica, mas apenas expressaram aquilo que estava no coração daquelas pessoas. Então, se você de repente precisa fazer uma oração longa, se você tem muita coisa para falar com Deus, fale. Diga tudo, desabafe, fale o que você precisa falar. Por outro lado, às vezes a gente está tão quebrantado que nem forças tem para orar. Mas não deixe de orar. Ore e diga: Deus, eu não sei o que orar. Estou tão quebrantado, em nome de Jesus, amém. Pronto, é isso que está no seu coração. E Deus sabe quando você tem condições de orar, quando não tem, quando seu coração está animado, quando seu coração está quebrantado, quando você está empolgado, quando você está desanimado. Apenas ore e fale o que está no seu coração e direcione para Deus. É assim que nós devemos orar, amém?